Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que já não estão mais no corpo, a clamar: orai e crede, pois a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, e foi escrita em Paris em 1860. Não é uma coincidência essa mensagem. Intitular as Instruções dos Espíritos, no capítulo O Cristo Consolador. Kardec, em sua pedagogia maioral, maiúscula,
colocou os primeiros 4 capítulos, ele colocou os principais princípios da doutrina. Colocou no primeiro capítulo, não vim destruir a lei, apresentando o Evangelho de Jesus como facho luminoso a nos nortear o caminho em qualquer situação que nos encontremos e em qualquer época da humanidade. Como a segunda revelação, né? E sendo caracterizado como a segunda revelação. Depois, no segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, apresenta o conceito da imortalidade da alma. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. O único espírito, o único pedagogo da humanidade que disse isso no princípio, há muitas moradas na casa de meu Pai, é o Mestre. Ou seja, a hospedaria do universo é imensa. Se nós nos esforçarmos para obtermos uma condição de nos encontrarmos em mundos felizes, esse esforço será premiado. No quarto capítulo nós vamos encontrar: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que essas moradas felizes possam ser atingidas, nós temos muitas encarnações, muitas experiências na carne, e essas experiências na carne é que vão dilapidar o diamante que ainda se encontra escondido dentro de nós. No quinto capítulo vamos encontrar: bem-aventurados os aflitos, como há muitas moradas, a hospedaria é imensa, temos muitas existências, temos muitas aflições, mas são as mesmas aflições que nos fazem aprender, que nos fazem ascender na escala evolutiva. E para diminuir essas aflições, o sexto capítulo se apresenta com esse título envolvente, com esse título maioral: o Cristo Consolador. O Cristo Consolador que veio com essa mensagem. Tenho certeza que aqueles nossos irmãos, nossos estimados ouvintes, que ouviram essa mensagem pela primeira vez, certamente tiveram a nítida impressão que era o Mestre que a proferia. Bem, amigos, essas são as nossas considerações iniciais. Quis iniciar um pouco diferente o nosso encontro de hoje, porque esta mensagem, a mim particularmente, tenho certeza que a todos os nossos companheiros aqui, muito toca o nosso coração. Boa noite, Fátima, boa noite, João, boa noite, Fábio, boa noite, nosso querido Marcos. E o nosso querido Guilherme, nós teremos uma síndrome de abstinência, né? Que ele não está conosco dessa vez, né? Mas certamente está nos acompanhando lá da cidade maravilhosa. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com todos vocês. Estou muito feliz, principalmente falando sobre esse capítulo tão maravilhoso, depois dessa mensagem divina que o Marcelo nos trouxe, né? Isso é para tocar nossa alma logo de início e começarmos a noite muito bem. Boa noite, João. Estava com saudades. É verdade, eu também. Bastante saudade. Um prazer enorme estar aqui, ouvintes queridos. Um grande abraço a todos. E realmente, como a Fátima comentou, né? Esse capítulo, e como o Marcelo também bem disse, a lição, enfim, realmente toca muito fundo os nossos corações, porque tudo que a gente precisa nessa vida, o quanto a gente precisa de conforto, né, de consolo, e o Cristo, só o Cristo mesmo para nos trazer essas mensagens tão maravilhosas aí para acalmar os nossos
os nossos corações. Então, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Fabinho, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, colegas aqui no estúdio. Boa noite, amigos ouvintes. Hoje eu estou com uma voz de locutor, mas é por causa do resfriado. Eu não ia ligar se a voz ficasse assim, que eu tô me achando... Fruto de Lucas e Gabriel. É. Mas o resfriado eu quero que vá embora. Bom, Marcelo, posso ler essa partezinha de Mateus aqui do jogo? Lógico. Só fizemos o pontapé inicial, fica à vontade. Sim. Eu tô numa idade aqui que eu não sei se é melhor com óculos ou sem óculos, tá complicado aqui. É a famosa presbiopia. É? Isso significa que você tem mais de 40 anos. É, acertou. Acertou com folga. Então, essa parte de Mateus que nós vamos ler, né? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, diz assim, ó: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Consola ou não consola? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Consola ou não consola? Então, por essa passagem aqui, a gente vai ver que Jesus tinha uma... Já que os 4 primeiros capítulos, né, como do Evangelho, como o Marcelo falou, estavam tratando da base para nós entendermos o Cristo, né? E aí, quando essa base é apresentada e entendida, ele vem com o Cristo em si, Allan Kardec. E a primeira característica que ele traz do Cristo é essa característica de consolador. Porque o Cristo tinha uma predileção pelos aflitos. Eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra Dias e ele fala assim: pega os 4 evangelhos, vai folheando, não precisa ler tudo. Folheia, pega uma passagem e lê, pega outra passagem e lê de Mateus, pega outra e lê, depois você entra em Lucas, pega uma passagem e lê, depois você entra em Marcos, pega outra e lê, vai só folheando e vendo por cima. Você vai ver que ele tem uma predileção pelos aflitos. Eu falei, nossa, é verdade mesmo, né? Ou ele está com as pessoas que estão em vida errada, que vai ter consequências em breve, né? Ou ele está com aquelas que já estão sofrendo as consequências, né? Com cegos, com paralíticos, com leprosos. E ele é irresistível para ele, essas pessoas. Chegando ao cume, né, ao ponto máximo dele estar em cima da cruz, sem nenhuma força, pronto para expirar já, né? E qual é a maior dor de uma pessoa? A mãe separar do filho, né? O filho separar da mãe. E ele olha para a mãe dele que ia ficar com aquela dor irreparável, que a única coisa que repara a dor de uma mãe quando perde um filho é encontrar o filho de novo, né? Mas aquela dor irreparável, e ele pega e fala assim: mãe, eis aí o teu filho, ó. Ou seja, ele vai suprir um pouco a minha falta do teu lado. Filho, eis aí a tua mãe. Né? Então, até nessa hora, ele se preocupou com a aflição de alguém. Né? É uma coisa maravilhosa. Então ele fala assim: meu jugo é leve, né? Não, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só que ele coloca também uma condição para que nós recebamos esse benefício. Qual condição que ele coloca? Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo as minhas características, né? Sou brando e humilde de coração. Aí sim, se você tomar o meu jugo e aprender comigo, aí sim, né? Você... Exatamente, eu vos aliviarei. Então, qual que é a conclusão que a gente chega daí? O que será que é esse jugo de Jesus? Vocês lembram o que é jugo? Jugo. Quem sabe explicar o que é jugo? Da minha época, lá em Minas Gerais, jugo era um instrumento, né, de madeira que você colocava nas costas, no pescoço, né, do boi para ele guiar o carro. Aí ele puxava o carro por aquilo, né? E fardo, o que é? Fardo é um saco grande, né? Que a gente pode colocar mantimentos dentro e tal.
E geralmente é pesado. Se mede até em arrobas, né? Então, o que ele está falando? Para a gente pegar o jugo dele, ou seja, ser guiados por ele, né? E carregar o peso que ele carrega. Porque ele chegou a vencer o mundo, não chegou? Ele quer que nós vençamos também. E o que é esse ser guiados por ele? Não é aceitá-lo simplesmente como modelo, mas é seguir o modelo, né? E carregar o fardo é sofrer, né, os suores, né? Ganhar o suor de quem está trabalhando no bem, né? Mas se nós fizermos isso, nós seremos aliviados, porque vamos ter a recompensa, em primeiro lugar, da nossa consciência, né? E em segundo lugar, de ver o bem que nós plantamos frutificar. É muito bonito isso. Então, assim, com relação a essa parte do jugo leve, eu tenho só mais um comentáriozinho para fazer. Dizei o que quereis, e eu vos aliviarei. Obrigadez. Tem uma música do Tim e Vanessa que chama Alívio. Eu vou ler a letra dela aqui para vocês verem como tem tudo a ver com isso que nós acabamos de ler. Ele fala assim, ó: caminheiro no caminho, né? Em busca da direção. Somos nós ou não? Caminheiro do caminho, em busca da direção. Sem dúvida. E muitas vezes a gente vai para a margem do caminho, né? Exatamente. E não deveríamos ir. Não deveríamos ir. Ou às vezes a gente até empaca, né? Então olha só, que caminho é esse? Desde lá, ó, da expulsão do paraíso até a terra da promissão. O que significa isso? Desde quando nós, com o nosso livre-arbítrio, optamos por nos desconectar de Deus e por sermos Deus das nossas vidas e por querermos errar, querermos experimentar sem Deus. Então, desde aquela época, até onde? Até a terra da promissão, ou seja, até o reino de Deus. Que é, Marcelo? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Tcharam. É isso? É isso Essa aí. que foi a definição que se encontra lá na Boa Nova, na obra Boa Nova de Humberto de Campos. Excelente. Aí ele fala assim, ó: do suor do vosso rosto angariareis o pão. O que significa isso pra gente que é espírita? Como que a gente entende isso? Esforço próprio. Exatamente, mérito, né? Você vai evoluir com o seu próprio esforço. Mas aí é mérito real mesmo. Exatamente, mérito real e não mérito daquele país longínquo, né, Marcelo, que a gente conhece, como os méritos que as pessoas têm nesse país. Do estertor de vossos partos, o maná da evolução. O parto é caracterizado por dor, né? Dor. Então, do estertor de vossos partos, aí vem o quê? O maná da evolução. O maná que alimenta, né? Ou seja, a dor como instrumento de evolução. Que impulsiona. Aí ele fala assim: viver é crescer, e crescer é sofrido. Assim como subir uma escada é sofrido. Né? É mesmo. Não, e mesmo quando a criança vai se tornando adolescente e que tem todos aqueles conflitos tal, é muito sofrido, porque a criança, ela está tendo o crescimento, não só o crescimento físico, como também crescimento psicológico, só que tem muito trauma, tem muito conflito com os pais. Os pediatras, inclusive, eles dizem que vai se estabelecendo aos poucos o adolescente, ele mata os pais. Mata entre aspas, né? No sentido de que ele começa a se achar autossuficiente. De promover o luto, de querer ser independente, mas ao mesmo tempo é dependente, né? E isso é sofrido. Né? Todos nós que fomos adolescentes sabemos, passamos por essa experiência. Então, nesse sentido... No sentido literal, também, né, que você falou, também crescer, confirma. Né? Fora as dores nas juntas também. Dores nos joelhos. Tem a dor do crescimento, mas aí articulações. Aí também não é tão... Né? Aí já é adolescente
adolescente Nutella, né? Adolescente raiz nem lembra disso, né? Então, olha só, o Marcelo deu o exemplo literal, né, do crescimento literal, e nós aqui podemos até ir um pouquinho mais longe, né, falar viver é crescer no sentido de evoluir, né? Viver é evoluir, e evoluir é sofrido, né? Mas caridade e oração, alívio do coração. Bonito, né? Lindo. Mas caridade E oração, alívio do coração. sem dúvida, olha só. Alívio, por isso essa música se chama Alívio. Alívio. Então aí depois ele fala assim, a última parte, semeador em meio à dor. Ou seja, Cristo semeando em meio ao nosso sofrimento. Sem dúvida, que E olha como maravilhosa. que frase Né? E linda. ainda faz um jogo de palavras. Jogo de palavras, semeador em meio à dor. Vinde a mim, esse mesmo semeador fala, vinde a mim se estáis cansados. Meu peso é leve, jugo suave, e já não é sentida a dor. Bendito Consolador. Bendito Consolador. Lindo. É de arrepiar, né? É lindo. E aí eu pedi pro... O autor da letra não é o Tim, né? o Não é Gladstone Lage. Gladstone, né? Gladstone Lage, Aliás, o Gladstone, ele confessa, né, que ele as faz inspiradamente, essas letras, e que ele sente a necessidade de passar para quem sabe compor e quem sabe tocar, porque ele não sabe nada, ele não sabe nem por que essa letra vai parar nele. Mas é porque ele tem afinidade, né, com a espiritualidade que emite essas ondas para ele. Então, Que o inspira, sem dúvida. então eu pedi até pro Marcos colocar essa música depois pra gente. Sim, com certeza, colocaremos. Já está aqui na... Já está na ponta da agulha. Na ponta da agulha. Como diria Nós os vamos fazer locutores uma- mais antigos, né? Eu acho que a gente até poderia colocar agora, viu, Marcos? E aí daqui a instantes a gente volta. Dá para colocar? Dá sim. Aí daqui Vamos a lá. instantes a gente volta com mais reflexões sobre esse capítulo Perfeito, então vamos ouvir enternecedor e envolvente. a música Alívio, cantada por Tim e Vanessa. Retornamos com o programa Momentos Espirituais e hoje discutindo sobre o capítulo O Cristo Consolador, e isto na primeira hora, né? E daqui a instantes, na segunda hora, daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, hoje com o capítulo 4º, capítulo intitulado O Médico Espiritual. Isso mesmo. Muito bem. João, você gostaria de fazer algumas colocações, algumas reflexões? Fique à vontade. Pode salvar. Então tem aqui uma das mensagens lá da obra Vivendo o Evangelho. Então nós vamos encontrar assim, na mensagem número 80, Consolação. Jesus esteve com necessitados de diversas naturezas e a todos de diversa natureza, e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. Esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. 80. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Olha só. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Uma das coisas que eu aprendi assim com a doutrina é que Jesus deixa claro que ele nunca foi e nunca é contra o criminoso, mas ele é contra o crime. Ele deixa bem claro isso. Ele vai continuar estendendo mãos generosas para o criminoso retificar o caminho do caminheiro lá, né? Para ele sair da margem do caminho. Por isso que tem o termo marginal, né? Quando nós nos desviamos do caminho,
nós nos aproximamos da margem, nos tornamos marginais. E se você se torna marginal, você está próximo do abismo. Por isso que é importante sair da margem do caminho, ir para o caminho do centro e buscar a direção. Aí, como ele fala aqui na mensagem, aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Então Jesus, nem os benfeitores espirituais, muito menos Deus, não vira as costas para o criminoso. Dá tantas oportunidades quantas se fizerem necessárias. Só que essas oportunidades têm um preço. Tem um método pedagógico. Tem um método pedagógico, um preço entre aspas, né? Que é o método pedagógico para que esse retorno ao caminho seja um retorno sólido, um retorno que você vá para o meio do caminho e não tenha vontade de voltar para a margem. Né? Porque às vezes a gente volta para o caminho, mas fica com saudade da margem. E continua aquele ciclo vicioso de quem ainda gosta lá da margem. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Naquela passagem da mulher adúltera, o homem adúltero não tem nenhuma referência, né? Interessante que André Luiz fez questão de colocar os adúlteros, né? Ele não colocou as adúlteras. Advertiu os adúlteros. Os homens também são. Exatamente. E ensinou a correção. Só que lá no finalzinho, depois que todo mundo foi embora, que ninguém jogou pedra e tal, né? Que é uma passagem belíssima. E se a gente for falar aqui, é que nem o Cosme Massi, né? Vai mais 2 horas aí, né? Então, lá no finalzinho daquela passagem com a mulher adúltera, Jesus pergunta: ninguém te condenou, mulher? Aí ela diz: não, Senhor. Então, eu também não te condeno. O único que poderia condenar, né? O único que não tem pecado. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, quer dizer, ele não ficou aplaudindo a mulher adúltera, não ficou passando a mão na cabeça, né, como a gente diz hoje, né? Olha, coitadinha, não faz mais isso, né? Não é? Ele falou para não fazer, mas falou com autoridade, né? Vá e não peques mais. E segundo as tradições, ela foi e não mais pecou. Ela saiu de Jerusalém. Essa passagem, se não me engano, é em Jerusalém mesmo, né? Não sei de como. Ela saiu lá vamos dizer, saiu da Palestina, né? Na época era Palestina, foi para outras regiões e seguiu os ensinos de Jesus. Tornou-se até uma propagadora dos ensinos do Mestre. Bom, também, né? Quem conheceu face a face, né? Com aquele olhar sedutor. Jesus tem um olhar sedutor. Só que é uma sedução do bem, né? Eu não estou falando sedução de devassidão. Sedução de espírito. Exatamente. Pois não, Fábio? Se até nas figuras que a gente vê, que são só propaganda de Jesus, né? A gente fica iluminado com aquele olhar, calcula vê-lo pessoalmente. Nossa. Exatamente. Com a imagem que nos chegou, né? É verdade. Então, ele advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Inclusive, naquela mensagem do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trechinho lá que muito me toca, quando ele fala assim: venho dissipar as trevas e confundir os orgulhosos, né? Olha lá, as grandes vozes do céu, eu vos digo em verdade, né? O Espírito da verdade, eu vos digo em verdade. Quem falava assim? Né? Eu não vou falar, né? Eu não vou falar quem falava, porque é uma coisa óbvia. Deixa as conclusões para quem escutar.
Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas. Dissipar é destruir, né? Desmanchar as trevas. Confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos. Então quer dizer, quando se confunde os orgulhosos, opa, aí o orgulhoso, opa, eu estou no caminho errado. Eu estou próximo da margem. Perde o rebolado, exatamente. Perde o rebolado. Essa foi boa, hein? Dialogou com os céticos e ensinou a força da fé. Então, ele estabeleceu diálogo com aqueles que nada criam, nada acreditavam, mas ensinou a força da fé. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Olha só, né? E nós nos recordamos do nosso querido Zaqueu, né? O Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, que ficou tão envolvido com a grandeza do mestre, que tomou a atitude lá de doar metade da fortuna que ele possuía, e a outra metade para aqueles que se sentiam prejudicados com a conduta dele, que ele dava a quarta parte, né, se não me engano, né? E ressarcir se não me engano, era 4 vezes ele, uma coisa assim. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança. Puxa vida, nada pior do que viver sem esperança, né, gente? É o fim. Putz grilo, viu? Viver sem esperança não é fácil, né? É suicídio. Sim. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. É o cego Bartimeu, né? Aquela passagem do cego Bartimeu. Então, recuperou os... cego, né? Então, mas tem um que é o Bartimeu, né? Que ele andava com uma capa. Ah, sim. Né? Ele andava com uma capa e o Império Romano ele era muito organizado. Então, quem andava com aquela capa significava, vamos dizer assim, ele era um mendigo oficial. Era um reconhecimento do Estado de que ele podia pedir, né? Reconhecimento do Estado que ele era um pedinte, que ele podia pedir esmolas, né? E quando ele se encontra com Jesus e ele fala para Jesus que ele quer voltar a ver, então ele larga a capa e essa capa poderia ser aproveitada por outra pessoa. E aí ele não ia ter mais o recurso do Estado, Só né? que ele não teria mais o recurso do Estado. Só que aí isso significava que era uma decisão firme dele. Novo homem. Novo homem. E aí ele volta, eu não sei se é nessa passagem que ele vai lá na piscina de Siloé e se lava, eu acho que é isso aí, né? E foi antecedido por aquela manipulação do barro, né? Que Jesus teria cuspido na terra, fez um barrinho, né? Com a saliva e colocou na pálpebra, né? Do cego Bartimeu. Aí ele foi se lavar na piscina de Siloé. Eu não lembro se foi na piscina, né? Mas ele foi se lavar lá. E aí depois que ele se lavou, ele voltou a ver. Curou doentes, reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Será que os fracos aqui, será que é só no sentido material, de força física? Acho que não, né? Acho que é mais no sentido de fracos no sentido moral, né? Sim. Que não tem o autodomínio. Não tem assertividade. Que não tem assertividade. O autodomínio que nós vamos ver daqui a pouco, né? No André Luiz. Ah, verdade. Exatamente, que aí você sai da margem do caminho, aí tem saudades e volta para você sai e vai para o centro.
Aí depois, eu tô com saudade. Ou seja, né, são as demonstrações da fraqueza, né? Que não tem certeza de que o centro do caminho é o local. Exatamente. Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Ou seja, a doença também é um convite para nós, para que nós busquemos o equilíbrio. Quantas doenças que não são decorrentes de excesso da alimentação, excesso da bebida, excesso do tabagismo, né, que o Divaldo, de maneira poética, fala vapores ilusórios do tabaco, né? Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Desaprovou impostores e ensinou a sinceridade. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e, à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Então, sem transformação moral, não tem alegria. Não tem felicidade autêntica. Tem alegria fugaz. Fugaz. Mas felicidade autêntica não tem. Então, já que você leu aí, você quer comentar mais desse texto? Não, eu só me lembrei agora, Pode falar. só como um comentário que a nossa querida Joana de Ângeles faz, que a única alegria real, ou podemos considerar felicidade real, é aquela que sentimos quando somos úteis. Então, quando somos úteis, quando nós servimos, né? Servir, ser útil são a mesma coisa. Então, quando somos úteis, aí sim nós temos a alegria real. Muito boa definição. Não a fugaz. Muito boa. A Joana conheceu o homem também, né? Joana de Ângeles, né? Foi a Joana de Cusa, né? Então, já que essa mensagem que você leu fala abertamente, né, que o Espiritismo é o Consolador prometido, eu vou aproveitar e vou ler aqui essa passagem de Jesus, que nos é narrada por João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e depois o 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Olha que interessante isso. Então Jesus já se julgava o Consolador, que é o nome do capítulo, o Cristo Consolador. Então ele fala assim, que ele vai rogar ao Pai que nos envie outro Consolador, não é mais ele, a fim de que fique eternamente convosco. Também queria chamar a atenção para essa frase, fique eternamente convosco. Ou seja, não pode mais ser uma pessoa então, porque não tem como uma pessoa ficar eternamente conosco. Então deveria ser alguma coisa imaterial. E ele estava falando do quê? De espírito. Então por isso ele fala assim, a fim de que fique eternamente convosco. 2 pontos. Que espírito é esse? O espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas ainda para aquela dose de verdade que esse espírito ia trazer, para a revelação que esse espírito ia trazer. Porque Jesus, ele falou por parábolas. Muitas das coisas eram para que nós nos amadurecêssemos primeiro, para depois que elas fossem esclarecidas. Mas quanto a vós, ele está falando isso para as pessoas que já estão maduras espiritualmente, no caso os discípulos, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ou seja, vocês estarão em comunhão com a verdade que ele vos trará. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Quando a gente envia alguém em nosso nome, é a mesma coisa que fosse a gente, não é verdade? Por isso
se nós falamos que o Espírito de verdade é Jesus, nós não estamos inventando, arrumando, porque ele falou o seguinte, ó, ele falará em meu nome. O que ele falar sou eu falando. Então ele pode falar como se fosse eu. E isso não, pra gente é ele. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ou seja, ele vai revelar novas coisas para vocês. Então, aí nós estamos falando de uma terceira revelação. Vos fará recordar. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tudo que vos tenho dito. Então, essa parte do vos fará recordar... Importante também. Que nós esquecemos, né? É que é a base da identificação do Espiritismo como o Consolador prometido pelo Mestre. Não só por causa das mensagens que foram enviadas por psicografia e assinadas como o Espírito de Verdade. E são mensagens profundas, como aquela que nós lemos no início. Mas, simplesmente, ou melhor, mas também, quando você analisa o conjunto da obra que o Kardec compilou nas 5 obras do Pentateuco kardeciano. Verdade. Então, quando você pega lá essa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ela deixa claro que os ensinos que o Mestre nos trouxe são trazidos à luz nesta obra de maneira a que nós tenhamos uma compreensão ampla e simples, porque não tem mais as parábolas, não tem mais aquela interpretação. E até, como você leu no prefácio, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Exato. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Exatamente. Ou seja, restabelece, né? Como fala, o Chico Xavier falava assim, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Sem dúvida. Jesus de novo no coração do povo. É Jesus de novo no coração do povo, bem lembrado. E tem uma outra coisa, tem uma passagem, um texto, né, de São Luís, se eu não me engano, aonde ele chama essa terceira obra do Pentateuco Espírita de a cúpula da catedral, né, do edifício, porque até então o livro dos Espíritos que tinha vindo antes e o livro dos Médiuns era só a base, a estrutura, o alicerce. E para que tudo isso? Para a cúpula ser sustentada, que é o que? Jesus, o Evangelho, né? Então o Espiritismo em si, o objetivo final dele é a transformação moral do ser através do Evangelho, né? Aí Kardec... Bem lembrado, e essa mensagem é de São Luís mesmo. Aí Kardec explica assim, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, e que o Marcelo leu uma mensagem dele para nós no começo. Achei muito legal você começar o programa desse jeito. O mundo ainda não o conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai envia para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo disse. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é porque o que ele disse foi esquecido ou foi mal compreendido. Exatamente. Aí tem um parágrafo aqui que eu achei sensacional, que o Allan Kardec dá 3 justificativas do porquê essa mensagem é considerada o Consolador prometido. O Consolador prometido. A terceira revelação. A primeira que ele fala assim, ó, que preside o advento do Espiritismo o Espírito de Verdade. Então ele vem, se auto-intitula o Espírito de Verdade, e mais que isso, o conteúdo das suas mensagens são dignas da esfera do Cristo, né? Exatamente, dignas da esfera do Cristo. Quando nós lemos as mensagens do Espírito de Verdade, é como se fosse o próprio Cristo falando. Sem dúvida.
Aí ele ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. E advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo então vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Esse é o segundo motivo. Exatamente. Revela. Então é uma nova revelação. Exatamente. Levanta o véu, revela. Revelar, levantar o véu. E o outro ponto, o terceiro, vem finalmente trazer a consolação suprema. Exato. Aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Pronto, assim ele consola. Causa justa e fim útil a todas as dores. Agora nós entendemos o porquê das aflições, seja nas causas desta vida ou nas causas das vidas anteriores. Exatamente. Muito bem, Fábio. Bem sofrer e mal sofrer, que discutimos algumas semanas atrás. Foi a semana passada, é isso mesmo. Porque ele explica por que sofremos, né? Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre, né? Que termina aqui esse parágrafo que você estava lendo. Como pode ser alguém ficar feliz por sofrer, se ele não sabe por que ele está sofrendo? Então o Espiritismo vem explicar o porquê. Exatamente. E a última coisa que ele fala é assim, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mundo. Aí ele nos convida: sede vós outros os vencedores da impiedade. Ou seja, nós também podemos vencer. E é o Espírito de verdade que assina, né? É aquela mensagem que você leu. Exatamente. Então, só para a gente finalizar essa nossa primeira hora, né, do estudo, quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, o São Luís diz para ele que ele estava muito estressado, muito cansado, e porque imagine você, né, ele respondia a cerca de 1000 cartas por mês. Nossa, já pensou responder isso? 1000 cartas por mês? Dá mais de 30 por dia. Nossa Senhora. Sem computador, né? Ao mesmo tempo, ele fazia a Revista Espírita todo mês. E ele fazia a Revista Espírita, ele deixava pronto pelo menos alguns dias antes, a tal ponto que ele desencarnou no dia 31 de março de 1869. E a Revista Espírita de abril, do mês de abril de 1869, já estava pronta. Puxa. Ele fazia a Revista Espírita, fazia as outras obras, participava das reuniões mediúnicas. Então você imagina, né, sem contar as dificuldades financeiras que ele tinha, porque ele trabalhava inclusive como contador para poder se manter financeiramente, né? Ele e a nossa querida Amélie Baudet. Eu fiz as contas aqui, Marcelo, ele respondia 2 cartas por hora. 2 cartas por hora. Então dá para você ter uma ideia, né? Não é fácil. Se ele ficasse fora fazendo tudo só isso, né? Exatamente. Se ele ficasse fazendo só... Na pena, né? Como o Emmanuel falava para o Chico, né? Preciso de disciplina, disciplina. Exatamente. Haja disciplina. E aí, então, o nosso querido São Luís fala para ele afastar-se um pouco das atividades, porque ele, inclusive, estava tendo um sangramento... Sim, no canal da urina. Sangramento pelo xixi, isso. Estava apresentando hematúria. Muito bem. Aí, então, ele vai para um lugar chamado San Andrés, que fica ali nas imediações de Paris, tal, não sei exatamente. E lá, ele dá andamento na escrita dessa obra. E aí ele praticamente finaliza a obra. Ou seja, São Luís agiu dessa maneira para que ele ficasse isolado, porque essa obra, para escrever, para ser escrita, ela exigia recolhimento, concentração e reflexão. E nós precisávamos ter-te sobre as mãos. Ele falava assim. E nós precisávamos ter-te sobre as mãos. Só que o detalhe
João e amigos, é que ele não contou para ninguém sobre essa obra. Tanto é que ele nem tinha o título. E a primeira edição veio com o título de A Imitação do Evangelho. A Imitação do Evangelho. E aí, na segunda edição, é que, por sugestão do Didier, que é o editor, né, da gráfica, ele mudou então para O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que antes de ser publicada a primeira edição, houve uma reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica, ele perguntou para São Luís, o que os espíritos, os benfeitores espirituais achavam da obra que ele estava escrevendo. Ou seja, o médium não sabia, porque como ele não tinha contado para ninguém, provavelmente nem para Amélie Boudet ele havia comentado. Ou seja, Amélie Boudet é a esposa dele. Aí é que o São Luís fala essas palavras. Agora podemos ver a cúpula do edifício, né? Que aí ele está, lógico, né? O São Luís é uma personagem de origem católica, então ele comparava com o edifício como se fosse uma catedral, né? Mas lógico, a catedral no sentido espiritual, né? Você entende? Né? Sensacional, sensacional, né? Porque como o médium não sabia, é a prova intelectual da imortalidade. E enquanto ele descansava, ele foi escrever. Enquanto ele descansava, ele foi escrever. Que exigia o recolhimento. E hoje trabalhamos numa casa espírita, um dia ou dois, só uma horinha por dia, e achamos que fazemos. Achamos que fazemos muito, que é muito desgastante, etc. Concordo plenamente. Eu li na biografia do Chico que ele teve uma férias na vida dele, que ele foi para Ubatuba. Acho que foi. E chegou lá, ele ficou psicografando. Geraldinho fala. Foi pra praia. Exatamente. Ele teve um período de férias, é isso aí. Missionário é missionário, né? Bem, vamos fazer mais uma pausa e Vamos. aí em seguida retornamos com o capítulo 4 da obra Nosso Lar, intitulado Médico Espiritual. Então, hoje é o dia do amigo, né? Então nós vamos ouvir Luz Divina, que cita Jesus, meu amigo. Luz Divina com Roberto Carlos. Beleza. Opa.